O estudo mostra um padrão do tipo A e do tipo B, dois grupos estudados. Um tipo mais o A, aquele que está mais estressado, e o B que pega mais leve, com as mesmas situações cotidianas. Tipos comportamentais, você Isso, está falando. isso. Uhum. Vamos ver, eu tô curiosa para saber em qual Então, me enquadro. Então, o tipo A é aquele que tem como característica agressividade, fazer mais coisas em menos tempo. Ou eu aqui aceleradíssima, Ariana, sei bem como é. Temos mais incertezas, impaciência, competitividade, irritabilidade, maiores metas, mais bens adquiridos, mais eu quero, mais eu vou, mais eu conquisto. E tem a doença da pressa. Então, olha que interessante. O tipo A, ele quer sempre mais e isso torna ele faminto, literalmente. Ansioso, né? Aquela pelas pessoa que parece estar conquistas. sempre... Isso. E não consegue um momento de equilíbrio. Aquela história de sair do tempo do trabalho para o não trabalho. Com isso, vai ficando em prejuízo quem? O tempo pessoal, o de lazer, o tempo da família, o tempo da intimidade. Porque o tempo do trabalho vai tomando conta de tudo. E com a facilidade das redes sociais, muito facilmente, depois de chegar em casa, a gente tem 1000 pendências. Os e-mails para responder. Eu atendi uma pessoa esse ano que não conseguia engravidar, uma moça. Ah, é? E quando ela conseguiu, a gente treinou isso, sem pensar na gestação, mas pensamos que ela tinha que dar um limite. E olha o que eu tô falando, o termo, o limite. É até aqui que eu vou hoje, agora eu vou relaxar. É até aqui que eu vou hoje, agora eu vou pra academia. Porque o exercício É o saber parar. é o saber parar. Quando a gente faz isso, a gente dá o limite para o alimento também. E aí entra a autogestão, né? A autopercepção e a autogestão. Às vezes a gente se percebe, tem alguma coisa errada comigo. A gente consegue ter essa noção, Sim, assim, sim. né? Primeiro o corpo dá sinais, né? Aquela questão que tu não consegue dormir direito, tu bebe pouca água, te torna mais cansada depois das refeições. Tu Já acorda cansada? Não, e às vezes a gente comeu, não sabe nem o que comeu, nem a quantidade que comeu, porque tu não tá presente naquele momento, Isso, né? Tu tá sempre vivendo. Esse perfil me parece aquela pessoa que vive o dia de Que é amanhã, pouco, né? É um pouco da nossa cultura, a cultura de que é importante, eu tenho um trabalho que me preenche, que toma conta de mim. E daí a gente tem naquela ambivalência do nosso prazer que o trabalho oferece, possibilita, e ao mesmo tempo sofrimento. Então prazer e sofrimento no trabalho mandam juntos. E a gente descobre um prazer muito de resposta imediata, que é a ingestão de produtos geralmente palatáveis, ou seja, a fritura vai ser palatável, os produtos de padaria, o chocolate, as carnes, muitos alimentos ricos em gordura, sal e açúcar são aqueles mais palatáveis e que nos dão aquela analgesia. A gente vai se sentir, ai, que bom que eu tô comendo. É aquele colinho, né? O chocolate tem essa impressão Isso. em algumas comidas. Eu acho que principalmente as ricas em açúcar nos remetem a essa questão do afeto, do aconchego. Sem dúvida. E daí a gente não tem solução, a gente está vivendo nesse mundo cão aí, não, a gente gosta do que faz e a gente vai descobrir um manejo de equilíbrio, porque quem está com estresse tem que observar como é que está o sono, como é que acorda de manhã, como é que está as suas emoções no sentido de irritabilidade, Emoção, emotivo, né? tolerância zero, irritabilidade, às vezes se controlou o dia inteiro no trabalho, mas daí chegou em casa para a pessoa que é mais próxima e mais íntima, estoura. Né? Por quê? Porque está sobrecarregado. No trânsito a gente percebe isso, assim, às vezes a pessoa é um detalhe, né? Todo mundo com uma tolerância baixa. Isso é o tipo A. Porque está estressado. Né? A irritabilidade maior, dormiu mal, se alimentou mal. Então vai somando uma série de fatores que acaba sendo caracterizado por um estresse que prejudica a saúde do indivíduo. Então a gente vai se sentindo cada vez pior. É como uma prisão, né? Tu te torna prisioneiro de ti mesmo, da tua própria velocidade, que às vezes é nós mesmos que impomos na nossa vida, né? O que é interessante, Jana, que às vezes 3, 4, 5 dias
já tem uma modificação do padrão ali. A partir da modificação do padrão da observação, que leva a um padrão alimentar diferente e um padrão comportamental diferente, já se percebe a diferença. Tanto em crianças, quando eu atendo aqui, em uma semana eles me dizem que estão elétricos, e homens e mulheres, como estou me lembrando de um homem que chegou aqui com 150 quilos, exausto e com um risco bem importante na saúde. Quando a gente começa a mudar, em uma semana, 2, ele me diz: sabe que eu não estou mais acordando cansado? Sabe que eu decidi subir 9 andares para o meu escritório? E começou a se dar conta que estava com mais energia, porque a ausência de energia também representa esse nosso desequilíbrio. A gente não estamos tendo equilíbrio, é muito de trabalho e aquele disco de pizza que a gente chama, de 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Vamos dar uma risada aqui, né? Isso não acontece, né? Não tem acontecido. Não. Então, a busca vai ser por aí, da gente fazer um esforço de dar limite. Olha, eu preciso 8 horas de sono, é o recomendado. Eu preciso que o meu tempo livre seja de relaxamento. Mas, Flávia, eu não consigo fazer isso, não consigo desligar. E se tu sair do trabalho e for pra academia? Nem passa em casa. Nem vai pra casa, deixa no carro. Ou sair de casa e vou voltar caminhando hoje. O planejamento é bastante importante. Então, o planejamento da tua rotina. Claro, assim como os lanches adequados que eu vou levar, a gente sabe que nesse período do ano, novembro, dezembro, são muitas confraternizações, festas, os eventos, sempre repletos de gostosuras, porque a comida representa prazer, e é bom, e é cultural. Sim, é um faz carinho. parte da nossa cultura, né? É um carinho, mas a gente, como quando estamos gestando, quando eu tô aqui com a minha equipe, eu posso trazer, além de um bolinho de banana integral, bem gostoso, eu posso colocar na roda uns iogurtes e frutas, e quando são oferecidos os alimentos mais adequados, as pessoas comem e gostam. Sim, Até principalmente criança. essas reuniões no fim de tarde, normalmente, né? Um rap. O rap, algum treinamento, alguma reunião de networking, normalmente acontece no final do expediente. E é a hora que a pessoa tá ali com o seu pico de fome, porque muitas vezes se alimentou mal durante o dia inteiro, tá com a carga de estresse alta também, e a necessidade, eu acredito, de ingerir a comida que é aconchego se torna maior, né? Eu digo a comida calmante, que não é aquela que alimenta. Que não nutre, né? Porque as células, o corpo, o coração, o nosso corpo precisa de nutrientes. E às vezes a gente está negligenciando isso. E quantas vezes isso acontece e depois vem a culpa, né? Sim. Tu vai ali, mata a vontade de comer um doce, ou a pressa que tu tem de te alimentar e depois puxa. Porque a gente sabe que a gente está comendo mal, né? Mas nessa ocasião, quando a gente descontrola, desgoverna, ou mesmo tem uma compulsão, que é o impulso sem freio no comer, que vai nos levar a uma super ingestão seguida de culpa, e a gente considera isso uma doença de dependência. É mais ou menos como o tabagista que precisa fumar depois de um período estressante de trabalho, ou o alcoolista que precisa beber para se acalmar. A gente usa a comida, por isso que é considerado uma doença de dependência. Quando eu tenho um descontrole ou uma compulsão, qual é o melhor caminho? Se desculpar. Se desculpar. Se desculpar. Se desculpar. Então, o auto-perdão. Olha, foi o que eu pude fazer nessa situação. Valia a pena realmente provar aquilo ali que tinham feito especialmente para mim. Ou então, hoje eu mereço. E por que não? Porque muitas vezes a compulsão, o descontrole momentâneo, ela se avoluma porque a gente é muito bravo com a gente mesmo. A gente tem um padrão. Quem tem excesso de peso, eu falo a gente porque eu também tenho meu histórico de oscilação, acaba tendo um perfil que é muito exigente, cobrador, controlador, perfeccionista. Alguém aqui está se identificando com o que eu tô falando? Porque são características comuns. Nenhuma das respostas acima, todas as respostas acima. Né? E quando a gente se dá conta assim, nossa, por que eu preciso fazer tudo desse jeito? Eu posso aliviar. Porque às vezes eu brinco com alguns pacientes que eu acompanho que trabalham pra caramba e eu digo, olha, se tu morrer amanhã, a tua empresa vai acontecer igual, infelizmente.
Sabe que isso é uma coisa muito pesada para nós mulheres, né? Essa questão de dar conta de tudo e a gente acaba dando de conta de tudo que tá ali fora e vai esquecendo a nossa saúde, o nosso bem-estar. Mas eu tô curiosa para o tipo B. Me conta. Não, é justamente o contrário. O tipo B é aquele que administra de uma forma mais suave. Ele se valoriza. É a pessoa que diz, hoje eu dei o meu melhor e até aqui está bom. E daí fecha o computador, que nem fez essa minha cliente, e logo. E vai viver a vida. E engravidou. Quando essa moça que eu acompanhei, antes dela engravidar, ela parou, deu limite no trabalho, parou de atender os 300 e-mails que ficavam depois das 18 horas, ela se deu conta de uma coisa que ela começou a se sentir melhor e menos ansiosa e menos, necessitando menos de comer tanto. Bueno, passado um mês, ela foi chamada que tinha que ir à noite um evento da empresa e que era obrigatória a presença de todos os colaboradores. Essa moça mora em outro país. E ela foi assim, ai que saco, ainda vou ter que gastar em Uber, vou ter que ir. Chegando lá, ela foi convidada a subir ao palco e foi premiada como funcionária de destaque do ano. Nossa, que legal. E ela disse, Flávia, impressionante, justamente quando eu parei de atender tantas demandas. Dali, ela foi promovida, ela passou a chefiar grupos, times, e em seguida fez o desejo dela, que era engravidar. Tá para ganhar aí nos próximos dias, Então, inclusive. só coisas boas. E me diz uma coisa, Flávia, a gente sai para nossa jornada de trabalho, começa a se envolver com o dia a dia, a rotina. Que tipo de alimentação, né? E quais são as vantagens de uma alimentação saudável para reduzir o estresse, inclusive no trabalho da gente? Acho que duas informações sobre isso. A primeira é que eu julgo que a dieta mediterrânea, que na verdade é um padrão mediterrâneo das pessoas que moram no mar Mediterrâneo, é hoje considerado o padrão ouro. É a alimentação mais saudável, mais leve, que fornece todos os nutrientes e que nos deixa ter uma vida mais tranquila. Inclusive por esse nosso clima aqui, porque a gente fala muito assim na questão do frio do Rio Grande do Sul, né? Essa questão assim muito instável, o frio uma Nós hora tá temos quente, uma hora todas. tá frio, e aí tu vem programado para comer alguma coisa no restaurantezinho perto da tua empresa, do teu escritório, e aí desabou a chuva. E aí o que vai fazer? Ligar para o primeiro fast food. Exato. Sempre temos escolhas. Quando a gente definiu na cabeça da gente que vamos comer mais saudável, o que é o comer saudável? É abusar do grupo dos vegetais, frutas e legumes, sem discussão, a gente não tem discussão. Sim. Aumentar a ingestão de água, porque as pessoas, eu vejo, Jana, que bebem muito pouca água. E tu sabe que uma coisa que me ajudou, eu tinha um problema bem sério de beber pouca água, da pele ficar craquelada e doer a cabeça. Inclusive, esses tempos foi que eu descobri que antes de tu te medicar, quando tu tá com dor de cabeça, enxaqueca, bebe um copo d'água, que provavelmente possa ser sede, desidratação mesmo. Claro. E a fome se misturam, o centro de saciedade da fome e da sede no cérebro ficam lado a lado. Muitas vezes eu tô com sede e o cérebro tá entendendo que eu tô com fome. Então sempre começar com água. E a água o dia inteiro. E que temperatura de água é melhor? A gelada? Não faz diferença? Preferência do freguês. Beber é que é importante. E a água com gás e a água sem gás, tanto faz? Para quem não bebe nada, água com gás melhor do que não tomar. Para sair do refrigerante, para sair dos sucos, vai de qualquer jeito. Vai com eu fiz esses dias com uma amiga, água com limão e água mineral com gás e com suco de limão. É isso que eu já ia te perguntar. Muitas vezes a gente leva conosco a garrafinha d'água, que agora é um garrafão, né? Tem umas que são quase umas bambonas. O que a gente pode botar ali naquela água para nos ajudar a acelerar o metabolismo, ou para ter algum outro tipo de ganho, de repente uma folhinha de hortelã? O que a gente pode colocar ali naquela água? A cúrcuma é um anti-inflamatório interessante. Misturar com a água? Uma raiz, umas fatiazinhas de cúrcuma. A raiz mesmo. Sim. Ou o pozinho não serve. Mas não vai ficar tão gostosinho, né? Pode ser também. Porque os termogênicos, que é a canela, o gengibre, açafrão, eles vão fazer um efeito de acelerar o metabolismo. Então, eu gosto muito do gengibre, e pode ser uma rodela de limão siciliano, enfim, deixar saborizada, deixar gostosa. Legal, antes do treino, né? Ou durante o treino. Antes, durante e depois do treino, a gente precisa de água.
E é válido botar já que ele dá uma acelerada, Sim, sim. a raiz do gengibre é uma coisa boa. O suco verde, né, que está sendo estudado, que já se sabe que uma couve batida com maçã e água é um produto que nos ajuda a acordar melhor ao longo do dia, para aquelas pessoas que têm essa disposição de fazer isso. Ah, eu não sabia. O suco verde, então, com couve, maçã e água. Olha apenas aí, isso, não precisa adoçar, não precisa botar mel, nem nenhuma outra raiz. Mas só complementando, então, a dieta mediterrânea, o padrão mediterrâneo é realmente hoje o mais indicado, porque tem oleaginosas, que são as castanhas, sementes, o azeite de oliva, que é consumido junto com uma porção de peixes muito maior. E qual é a quantidade de azeite de oliva recomendado? Se a gente consumir peixes mais vezes na semana, a gente vai poder consumir azeite de oliva mais vezes na semana. Do contrário, os carnívoros aqui do sul, que só comem gado. Me identifiquei. E que não come peixe nunca, o ômega 3 do azeite de oliva não vai ser legal. Porque a combinação dos dois é que faz esse efeito cardioprotetor. Então, isso é uma dieta que está recomendada e que vai nos deixar mais leve, porque tem um consumo ali de 3, 4 frutas ao dia, vegetais sempre, leguminosas, grãos, dieta menos mediterrânea. Massa. Dieta mediterrânea. Menos carboidrato. Essa farinha assim, da carboidratos massa do bem, vamos pensar assim. Vamos pensar em... O que é o carboidrato do bem? Os complexos que tem mais fibra. Batata doce, batatas em geral. Beterraba é considerado um legume ótimo. As batatas... Porque às vezes a beterraba parece como uma vilã, né? Não, ela tem um pouco mais de açúcar, se a gente for pensar na carga glicêmica dos alimentos, mas nada que a gente seja impedido de comer, inclusive as pessoas que estão com glicemia alterada, diabetes. Então a questão é comer de tudo desses grupos da comida de verdade, das hortaliças, que vêm da horta, vamos pensar assim, e entram raízes, tubérculos, milho, grão de bico, feijão com arroz, que é o ideal, é uma comida brasileira e super saudável. Então isso, Janaína, a respeito da dieta recomendado para quem está no pique na pauleira. A outra coisa importante é a gente falar do nosso eixo cérebro-intestino. O nosso intestino, ele tem em torno de 7 metros de comprimento. E ele tem uma íntima relação com o nosso cérebro. A partir do que eu como, que vai alimentar o meu intestino, os prebióticos, aqui dentro vão ter 300 trilhões de bactérias intestinais, que a gente chama de probióticos. Quando o nosso organismo é alimentado com frutas, verduras, legumes, alimentos saudáveis, menos processados, menos refrigerantes, começa a ter uma produção de gases no nosso intestino que vão subir para a cabeça, literalmente para o cérebro, em forma de dopamina, endorfina, serotonina. E isso vai ter direta relação em depressão, ansiedade, estresse, Alzheimer, Parkinson. É uma alimentação que cura porque estimula quem está pronto para... Do contrário, as pessoas que estão comendo só hambúrguer, que estão comendo poucas vezes ao dia, que passam o dia inteiro tomando café, não tomam água, não saem para respirar puro, caminhar ao ar livre, brincar com o cachorro ou com as crianças no pátio. Essas pessoas vão ficando mais depressivas e os estudos robustos mostram que populações assim de 45 mil pessoas avaliadas que consumiam processados e ultraprocessados, aqueles que passam pela indústria para ficar pronto, tudo que é ensacado, envidraçado, passaram a diminuir esses ultraprocessados e a priorizar alimentação de verdade. O que aconteceu? 30% das pessoas que estavam com diagnóstico de depressão tiveram remissão da doença. Quem era deprimido deixou de ser deprimido. Em tempos de burnout, né, nós temos que pensar bastante nisso, porque o trabalho vai tomando uma proporção muito grande, a alimentação inadequada vai pesando também, e cada vez mais a gente tem informações de pessoas tendo doenças que deveriam ter mais tarde, elas são antecipadas em função do modo de vida, modo de se alimentar. A doença mais preocupante hoje para o brasileiro é a doença da saúde mental, mais do que câncer, mais do que diabetes. Ô Flávia, tu sabe que eu tava vendo esses dias um documentário sobre os anos 70.
Então, esse documentário, para mim, foi muito interessante, que a gente foi para ver o Rio de Janeiro, eu e meu esposo estava vendo para ver o Rio de Janeiro antes da construção do calçadão, e nos chamou a atenção que fizeram várias filmagens lá na orla, na rua, as pessoas magras, era difícil tu ver uma pessoa com sobrepeso, quem dirá obesa. E hoje a gente sai na rua, dificilmente a gente não percebe que as pessoas estão com sobrepeso. É mais do que isso, né? 60% dos brasileiros estão com sobrepeso. 60%. E 30% com obesidade. Nos restam 10% de pessoas eutróficas no peso saudável. É exatamente esse padrão que tu está descrevendo. Se nós pegarmos fotografias de umas décadas atrás, era outro perfil de população. Impressionante, gente, me chamou muito a atenção, assim, porque era como filmar a nossa rua da praia aqui e tu não encontrar ninguém com sobrepeso, né? Tu entrar num prédio de escritórios e tu não encontrar ninguém com sobrepeso. É, exato. Então, qual é o caminho que a gente pode pensar assim para aquilo que a gente quer? Da mesma forma que a gente está vendo esse quadro tão tenebroso, a gente também vê centenários, pessoas vivendo até os 90, 100 anos com saúde física e mental, sem adoecimentos, com cabeça boa, pelo mundo. As zonas azuis, que são 5 pontos no mundo, falam sobre isso. Qual é o segredo dos longevos? Passa por relacionamentos, socialização, porque o empreendedor estressado, aquele tipo A, ele tá no sofrimento muitas vezes calado, ele tá no isolamento social, sofre sozinho e às vezes sem vontade, sem energia para fazer mais nada. Então, os relacionamentos sociais, eles ajudam os longevos a ir mais adiante. A alimentação muito mais natural do que processada, e por exemplo as batatas roxas que salvaram o pós-guerra no Japão, é considerado as batatas o alimento que deixou eles longevos. E quais são as outras estratégias? Atividade física, não aquela de ficar 3 horas por dia marombando na academia, gente, mas é fazer mais atividades diariamente, carregando sacola, subindo escada, indo a pé onde a gente consiga, andando de bike, fazendo tudo que a gente pode com algum mínimo esforço, ou seja, uma vida ativa e não uma vida sedentária. Sim, são pequenas mudanças que acabam tendo um resultado mais significativo que a gente for implementando, né? Tem só escada. Essa questão de escada, né? De em vez de parar o carro ali na frente onde vai, caminha um pouquinho mais, né? Faltou água mineral em casa. Tem um mercado a 2 quadras de casa, vai a pé, traz esse galãozinho, não precisa comprar o maior, compra o médio. Isso tudo faz a diferença para os longevos. Então é atividade física, espiritualidade, essa conexão com algo maior, que não só religiosidade, né, mas toda essa crença. A gente poder fazer então atividade física, alimentação, relacionamentos, um padrão, mas principalmente essa coisa de amizade, de troca-troca, de dar risada. O humor salva. A gente coloca para fora os bichos e a gente vai ter mais condições de, pela brincadeira, se sentir mais em paz, dormir mais em paz. Observar o sono, gente, super importante. Sono faz toda a diferença, de sono. Né? No rendimento do outro dia, né? Quando a gente dorme mal. Exato. Horas de sono, qualidade do sono, sem luzinha LED pelo quarto. Ai, eu não consigo, sabe que eu não consigo dormir sem a TV acesa? Ou vai exercitar e vai tirar isso, Jana. Gente, esses dias eu tava vendo que o ideal é tu dormir no breu. Na escuridão, que se tu botar a tua mão assim, que tu não consegue enxergar. Exatamente. E eu tenho o hábito, pra te ver que é o cérebro que não consegue desligar, né? Como isso precisa ser treinado. É treino. Nada é de graça. Hoje eu ainda estava gravando um videozinho. O hábito, ele se constitui pela repetição. Então vai tentando um dia, não deu, quando acordar de madrugada fazer xixi, desliga. Daqui a pouco bota uma toalha em cima da televisão, não deixa ter a luzinha azul ali na tua cara, luzinha branca. São hábitos. Desligar o celular mais cedo, procurar fazer uma leitura mais leve, escutar música, desligar das redes daquelas que são pesadas e ir para algo mais light. Vai ver um filmezinho, mas que seja uma abobrinha ali para relaxar, porque a gente está vivendo com muitas informações pesadas no dia a dia.
E não adianta também a gente ter só longevidade se a gente não tiver uma qualidade de vida, né? A gente costuma dizer assim, o estresse engorda. Na verdade, são as nossas escolhas. Quando eu converso com os líderes que fazem o meu treinamento, as empresas que passam pela minha consultoria buscando uma outra realidade para o seu time, isso também tem que ser observado, né? Precisa estar atento, porque nós falamos muito, você é resultado das suas escolhas. Mas um dia produtivo é resultado de uma noite bem dormida, dos alimentos que a gente escolhe comer na noite anterior, botar regras, normas que a gente sabe que vão nos trazer um ganho a longo prazo. Um almoço que seja mais levinho para a gente não ficar cansado depois do almoço. Mas tem uma estratégia para os líderes que pudesse... Lembra que tem uma época que tinha os atividades laborais, exercícios? Sim. Ginástica laboral era um programa, acho que do Sesc, que fazia isso. E interessante, funciona, claro, mas basta, por exemplo, fazer uma atividade ao ar livre para que as pessoas olhem o céu quando estão começando a trabalhar. Muda tudo. Porque ao invés de olhar para a telinha, que é a luz azul, como a gente fala, e olhar para o céu, é diferente. A telinha do celular vai ser muito diferente do céu, porque ali vai nos liberar a nossa adrenal, a adrenalina, o hormônio que vai nos dar pique. Sim. E diferente da noite. À noite nós precisamos liberar a nossa melatonina para a gente impactar num sono de qualidade e recuperador. O sono, nada é mais nobre do que um sono de qualidade, para que a nossa vida esteja bem no dia seguinte. É verdade. Nada é um bem uma assim, noite mal dormida. É uma poupança pro teu dia seguinte. Se tu fizer isso, vai ter mais pique no dia seguinte. E daí entra a água, a alimentação e limite. Olha, foi até aqui que eu consegui hoje, e é importante ter autoestima nessa hora, né? Porque é quando tu valida o que tu conseguiu fazer, fica satisfeito com o teu resultado e pronto, amanhã tem mais. E daí tu consegue ir te desligando para o que eu vou fazer de bom hoje. Vou me encontrar com uma amiga para dar uma risada. Flavinha, nosso tempo está terminando e eu queria pegar contigo, a gente compartilhar com quem está nos assistindo aqueles dias mais intensos que a gente sabe que vão vir agora à frente. Como nos organizar, né? Que alimento, olha, vai ser véspera do Natal, eu trabalho em loja, vou receber um público, todo mundo estressado. O que eu como naquele dia? Como é que eu me preparo para aquela semana, para aquele dia mais crítico? A gente sabe que nesse período aqui no Rio Grande do Sul é quente nessas ocasiões de Natal, Ano Novo. Então o ideal é a comida leve, né? Que a gente possa comprar, priorizar vegetais nas refeições, abusar de vegetais, o peixinho, carnes brancas, carnes grelhadas, um carboidrato mais complexo como esse que a gente falou, frutas ao longo do dia. Eu tenho recomendado que as pessoas, principalmente as que têm obesidade e compulsão, se alimente ao longo do dia, várias vezes ao dia, com porções pequenas. Um potinho de sementes, castanhas, nozes, oleaginosas, iogurtes que geladinho cai muito bem, frutas frescas, então colocar uns cachos de uva numa mesa onde as pessoas estão ali querendo beliscar alguma coisa. Tá aí uma dica para ti que é líder e gestor, também estimular os teus colaboradores, né, a uma vida mais saudável. Quando a gente tem uma equipe saudável, a gente tem ganho para todo o negócio. Sim, porque a tendência é, vamos chamar alguma coisa hoje à noite, a gente vai chamar alguma coisa que agrada a todo mundo, vai ser pizza, vai ser um hambúrguer e às vezes coisas pesadas. Sempre tem opção. Se a gente pensar assim, qual é a versão mais levezinha do que eu posso pedir? Tá, vamos pedir uma teleentrega. Sushi é uma comida que é tranquila. Meu pessoal de casa vai adorar ouvir essa tua orientação. Até um hambúrguer, a gente pode escolher o que a gente quer ter dentro. Não precisa ter maionese e batata palha. Bacon e ovo. Exato, pode ser um hambúrguer versão mais levinho. Ontem saiu daqui uma cliente que disse, eu tô louca de fome, o que eu posso comer já? Isso vai ali no E-Sucos, balanceado, tem tantas empresas que estão fazendo saladas ricas e que combinam muito com o calor. Então a gente pode levar uma saladinha, uma marmitinha com uma saladinha
Pro trabalho. Pro trabalho, Por que não? né? Sem dúvida. A marmita, aquela que vai ser aquecida e aquela que vai ser comida fria, que no verão cala muito bem. Agora tem muito também caldos frios, né? Também. Os caldos frios também vão tomar um espaço maior Sim. nessa temporada que vem por aí. Então, é isso. Organização é a chave, é a Planejar. autoconsciência, né? Organizar. O pré-preparo. Quer dizer, se eu tenho tudo em casa, como ontem à noite, eu cheguei em casa às 7 e às 8 tinha que... 7h10, 7h15 e eu tinha que atender às 8 horas. E eu tava com fome. Eu disse, vou inverter, vou jantar mais cedo, que vai dar tempo. Eu fiz um cogumelo que estava na geladeira, um cogumelo orgânico, fatiei, dei uma refogadinha e ele eu coloquei dentro de uma crepioca de farinha de tapioca com ovo, que virou aquela panqueca, e eu recheei com o meu cogumelo. Ficou delicioso. Então foi uma refeição rápida, prática, mas por quê? Tinha tudo dentro de casa. Então, quando tu fala em planejamento, é o planejamento do que eu compro para ter em casa quando eu chego em casa cansado, o que eu levo para o trabalho no dia seguinte, o que eu deixo quando eu vou cozinhar no final de semana, o que eu posso fazer para sobrar, para ter sempre em casa. Então, eu vou ter no congelador hoje pão fatiado, eu vou ter batata doce cozida, mandioca, aipim cozido, vou ter um risotinho de camarão que eu fiz no fim de semana que sobrou. Então, a mudança de hábitos, né? A mudança para uma vida saudável, ela passa por uma mudança de hábitos, inclusive no teu planejamento diário, na tua rotina, rotina de compras, na tua rotina de trabalho. Essa questão, assim, de parar e dar uma pausa é extremamente importante para que a gente não se afunde nesse estresse e entre no modo automático. Quando entra o modo automático, o que acontece? A gente volta para o hábito antigo. Ninguém consegue, no modo automático, fazer uma mudança. É preciso essa pausa. Flavinha, estamos encerrando. Deixa o teu contato para nós aqui. Foi um prazer essa conversa. Todo meu, fico à disposição, porque eu acho que são momentos desafiadores que a gente está vivendo, mas passíveis de mudança à medida que a gente toma a decisão. Então, se a gente planeja tão bem o nosso trabalho e as nossas metas de trabalho, por que a gente não vai fazer isso com a gente mesmo? Eu vou deixar um convite para quem quiser assistir muitas lives e os destaques no meu Instagram, que é @leveflaviafelipe. Leve porque eu entendo que a gente tem que ter leveza nesse processo. Leve Flávia Felipe está no YouTube e no Instagram, sempre com dicas, e vai ser sempre um prazer poder contribuir para que a gente possa ir vivendo mais e melhor. Foi um prazer. Obrigada, Jana, pelo convite. Então é isso, sempre trazendo informações importantes para ti, empreendedor, para ti, empresário, para que a qualidade de vida, a qualidade do teu atendimento e o sucesso passe também pelo teu bem-estar.